Ai, que bonitinho. Meus amores entrando. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha. Oi, Laís, tudo bem? Que bom que vocês estão aí. Olha, até senti calor, hein? Aqui tá muito frio e eu estou começando a sentir calor. Estamos aqui, Gabi, vamos lá. Coloquei um filtro aí, espero que a sua mãe esteja bonitinho. Bom, Ana Rúbia, tudo bem? Saudade de você. Gente, faz um favor para mim, se vocês conseguirem, para a gente aumentar o nosso público, enviar para mais 2 ou 3 pessoas, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E aí a gente já começa a falar sobre o nosso tema de hoje, que é por que engordamos e o que fazer para evitar. Um tema que a gente precisa pensar, a gente precisa conversar sobre esse assunto, né? Porque hoje em dia, quer dizer, desde um tempo atrás, colocaram na nossa cabeça que nós engordamos porque comemos muito. Se nós comermos menos e praticarmos atividade física mais do que comemos, então vamos emagrecer. Isso foi o que foi colocado na nossa cabeça desde muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje se realmente isso procede, se realmente isso é verdade. Mas deixa eu me apresentar para vocês primeiro. Claro, tem alguns na live aí que já me conhecem, que são da família, né? Eu sou Lúcia Campos, minha formação é de coach de emagrecimento, com especialização em emagrecimento, e trabalho com pessoas que querem emagrecer e permanecer magras usando a cabeça, tá, gente? Não sou nutricionista, apesar de estudar muito essa área também, e não sou médica. Então, eu sou coach. Eu trabalho como treinadora de pessoas que querem ter uma vida saudável e que querem estar melhores a cada dia. E vou contar um pouquinho da minha história, para quem está entrando agora. Eu emagreci mais ou menos 17 quilos há 20 anos atrás. Eu estava 17 quilos acima do meu peso, eu tinha mais ou menos 40 anos, ia fazer 40 anos, né? E eu vinha de uma vida desregrada, assim, de alimentação, de sono, e também passei por um processo de menopausa precoce, e com isso eu fui adquirindo peso. Então chegou um tempo que eu falei, não, agora chega, eu preciso voltar ao meu peso normal. Mas eu não sabia como. Antes disso, eu havia feito muitas dietas que vocês nem imaginam. Sabe essas dietas da moda, as radicais? Eu fiz várias. E emagrecia rápido e depois engordava rápido novamente. Então, o que aconteceu? Meu metabolismo ele foi decaindo, e cada vez que eu tentava emagrecer, era mais devagar.
Bom, eu, em 2004, 2004, eu conheci uma mentoria e uma reeducação alimentar, e aí eu fui começando a aprender a emagrecer, aprender a viver como pessoa magra. Então eu reaprendi a comer, reaprendi a beber água e fui aprendendo aos poucos como ser uma pessoa capaz de lidar com sentimentos, com emoções e não descontar na comida. Então foi um marco na minha vida. Em 6 meses emagreci 17 quilos e eu me sentia uma pessoa, uma nova pessoa, por dentro e por fora, não é verdade? E isso foi muito bom para mim. Depois de um tempo, eu fui convidada para trabalhar com essa mentoria, trabalhei com eles há alguns anos e foi um aprendizado na minha vida. Então, de lá para cá, eu venho desenvolvendo esse aprendizado. Nesse meio tempo, eu ganhei alguns quilos, porque eu fui, a idade também foi chegando, né? Meus hormônios foram mudando e eu comecei a também aprender a lidar com essas mudanças que a idade traz. Né? Hoje eu estou com 61 anos e continuo nessa pesquisa, nessa luta, para conseguir ajudar outras pessoas. Então, em 2019, eu tive um problema de saúde com diabetes e ganhei alguns quilos muito rápido, sabe? Foi um descontrole assim hormonal. E o que aconteceu? Fui fazer um curso de coach, na verdade eu estava fazendo um curso para ser coach nesse ano, e lá a gente tinha que fazer uma opção para qual especialidade você quer atuar. E aí eu pensei, por que não trabalhar com pessoas que querem emagrecer? Que, como eu, lutam com a balança. E foi muito bom, gente. Primeiro que foi bom para mim, é sempre muito bom para mim, porque eu aprendo demais. Por ser professora, eu aprendo e gosto de ensinar. Meus filhos me chamam de palpiteira. Né, Fabi, que eu falo, posso dar uma opinião? Mas isso porque é natural de mim. Eu amo pesquisar e falar das coisas que eu aprendo, quando aquilo tem um embasamento, né, científico e vai ajudar as pessoas. Então, gente, nessa caminhada, eu não posso dizer assim, eu sei tudo sobre emagrecimento, mas eu posso dizer, obrigada, Fá. Eu posso dizer que eu aprendi muito. E esse aprendizado que eu carrego, essa vontade que eu carrego comigo, eu quero ajudar outras pessoas também. E isso eu acho que eu não consigo ser diferente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando. Obrigada, Domi. Beijo, que bom ter vocês aqui. Nós vamos falar desse tema, por que engordamos e o que podemos fazer para evitar isso. Nós sabemos que todos nós passamos por mudanças hormonais durante a nossa vida, mudança de fase. Quando criança temos um metabolismo, depois quando crescemos e somos adolescentes temos outro metabolismo, e o nosso corpo vai mudando com essas transformações, com essas fases. Então, nós acabamos, durante o passar
da vida, algumas pessoas mais, outras menos, ganhando um pouco de peso. O corpo se transforma. E para alguns, às vezes, essas transformações, elas são drásticas. Alguns passam por muita coisa dramática na vida, né, traumatizantes, e aí desenvolvem uma obesidade maior e lutam com isso a vida toda. Outros não. Alguns passam por coisas dramáticas, o corpo muda, mas muda só um pouco e tudo bem. Isso não quer dizer, gente, que existem pessoas que não vão passar por mudanças. Todas vamos, todas nós. Deus fez assim. Nós nascemos, crescemos, vivemos e envelhecemos, né? Obrigada, Júlia. Então, nós passamos por essas mudanças naturalmente. Mas algumas pessoas, ao entrarem no processo de mudança, elas começam a fazer algumas loucuras, algumas coisas, se desesperam, e às vezes, ao invés de emagrecer e entrar em forma, elas fazem o quê? Elas engordam, adquirem mais peso, né? Gente, para quem está entrando agora, eu pedi para enviar para mais pessoas. Então, se vocês puderem enviar para 3 ou 2 pessoas, convidar para a live, tá bom? Eu agradeço. Bom, falei dos motivos naturais, que nós vamos mudando com o passar do tempo. Mas a nossa sociedade, desde sempre, vem passando por mudanças de comportamento, mudança de alimentação. Hoje eu estava lendo que em 1932, olha, gente, faz tempo, hein? 1932, na cidade de Nova York, no estado de Nova York, as pessoas estavam, as crianças, de cada 8 crianças, 2 eram obesas, em 1932. Ainda não existia McDonald's, ainda não existia os fast food da vida. Os fast food foram começar a existir 20 anos depois. Então, as crianças já estavam passando pelo processo de obesidade. E aí já começavam a preocupar as autoridades, porque as crianças americanas estavam ganhando tanto peso assim, de repente. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra, os estudiosos perceberam que os adultos também começaram a ganhar peso. Então, não só as crianças, os adultos começaram a desenvolver a obesidade. O que é a obesidade? A obesidade é o distúrbio, né? Um distúrbio das glândulas, um distúrbio dos tecidos adiposos, que são controlados por hormônios, e aí a pessoa acumula gordura. E geralmente essa gordura é acumulada onde? Nessa região, né? Na região da barriga, dos glúteos e dos braços. Então, essa gordura, ela começou a ser percebida em maior grau depois da Segunda Guerra Mundial. E eles começaram a pensar, por que será que as pessoas estão engordando tanto? Gente, e o sobrepeso e a obesidade, eles estão associados desde sempre a um risco de aumento de quase todas as doenças. Então, os médicos, os nutricionistas, né, as autoridades nessa área, eles começaram a justificar o ganho o aumento das doenças com o número de obesos. Ah, então as pessoas estão ficando doentes porque estão mais obesas, têm mais gordura. Isso é verdade? É o que vamos saber agora, tá? Eu programei
live, porque eu estou lendo um livro, vou mostrar aqui agora, quem quiser dar um print aí, não sei se sai. Aqui para mim aparece ao contrário. Olha, estou lendo online, né? Por que engordamos? O que fazer para evitar? Então, se você quiser dar um print aí, ó, e pesquisar, muito interessante, porque ele fala assim, o, o autor desse livro, ele fez uma pesquisa vasta, 10 anos ele ficou pesquisando por que as pessoas engordam. E aí, gente, ele foi até lá nos Estados Unidos, ele foi, visitou estudos que foram feitos 100 anos antes de 1932. E 100 anos antes já existiam pessoas obesas. E eles davam N explicações, que era porque essas pessoas comiam açúcar, essas pessoas começaram a comer óleo vegetal, porque antes elas comiam gordura, né, animal, aí depois mudaram o processo. E assim, ele começou a perceber que várias pesquisas já falavam do ganho de peso até entre os índios norte-americanos. Alguns 100 anos antes, que eles passaram por aquele período da corrida do ouro e foram expulsos das terras, perderam a. Eles começaram, pararam de caçar, pararam de beber água potável de rio. Então, tem uma série de explicações, só estou resumindo para vocês, tá? Mas o livro é muito interessante. Então, ele faz a gente pensar: será que os médicos, será que a Organização Mundial da Saúde, será que eles estão certos quando eles falam que a obesidade é fruto de não fazer atividade física e comer demais? Eu quero que você responda aí para mim. Você consegue comentar aí para mim? O que, que você acha? Você acha, ou vocês acham que a gente engorda porque não come, não faz atividade física e come demais? Quem acha que é porque come demais, levanta a mão. Coloca aí, por favor. Você come demais? Estou esperando. Quem acha que engorda porque come demais? Coloca aí nos comentários. Quem acha que é porque come demais? Coloca aí para mim. Gente, tá todo mundo mudo. Ok, vou respeitar. Mas olha, o que ele fala que é o seguinte: como os médicos, as autoridades disseminam essa ideia de que comer demais engorda, então você precisa praticar atividade física, as pessoas começaram a entrar numa corrida de cuidar do corpo através da atividade física. Eu não estou falando que isso é ruim, tá, gente? Mas não é só isso. Nós precisamos pensar. A nossa sociedade entrou num looping, né, num círculo vicioso de trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir dinheiro, para viver melhor financeiramente. Mas também entrou no desespero de poder comprar comida. Então as pessoas pararam de se preocupar em fazer, em produzir a própria comida. A maioria, tá bom? Hoje em dia, nós temos uma grande variedade de pessoas, de jovens. Muito bem, Júlia. A Júlia falou que ela acha que engorda porque come demais. E hoje em dia, nós temos um grande número de pessoas, de jovens, que
comem o tempo inteiro fast food, comida rápida, porque eles estão na pressa de produção. O que é comida rápida, gente? No geral, pão, hambúrguer, batata frita, massa no geral, macarrão, molho, todo esse tipo de comida rápida que foi fabricada, que passou por um processo de fabricação, nós chamamos de fast food. Então as pessoas entraram nesse ritmo frenético, criança na escola, tenho que ir para o curso, tenho que ir para o médico. Então, esse ritmo foi fazendo com que as pessoas deixassem de comer comidas boas, comidas saudáveis. Então, resumindo, as pessoas acham que se matando na academia, fazendo atividade física e comendo menos, elas vão emagrecer. Vocês sabiam que isso é um mito? Que isso é uma inverdade? Que dependendo da pessoa, tá aí a Dominique, que é fisioterapeuta, dependendo do metabolismo da pessoa, da estrutura física, ela pode parar de comer, ela pode se matar na academia, ela não vai emagrecer. Ou emagrece por um tempo e volta a engordar. Então, dependendo da pessoa, vai ser pior. Então, é uma inverdade achar que se matar na academia vai fazer emagrecer. E comer menos também vai fazer emagrecer. Não, vai, mas não por muito tempo, ok? Então, essas organizações, esses médicos que defendem essa ideia, é porque também foi colocado na cabeça deles isso. Mas o que acontece, na verdade, agora eu vou falar por que engordamos. Mas antes de falar, eu quero que vocês coloquem aí um pouco mais. Por que você acha que engorda? O que acontece? Por que as pessoas engordam? Elas comem muito e ficam paradas? Ou não comem muito e não fazem atividade física? Por quê? Por que você acha que as pessoas engordam? Gente, por mais que a gente fique aqui falando, né, o porquê, porque não, a gente tem, o certo é falar assim, nós temos vários fatores que causam a obesidade, vários. E nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos estudar esses fatores e aprender. Então, eu vou falar rapidinho o que acontece. Primeiro, eu vou falar o porquê a gente engorda. Ah, muito bem, Maírson. As pessoas comem errado. A Gabriela falou, às vezes sim, especialmente se não comi um bom café da manhã, aí no jantar acabo comendo mais. Isso, muito bem. Quando acontece? Quando o hormônio que o nosso corpo produz se chama insulina, ele fica desregulado, acontece o acúmulo de gordura no nosso corpo. Então, quando que esse hormônio fica desregulado? Quando consumimos carboidratos em excesso. Lúcia, mas o que são carboidratos? Lembra que eu falei para vocês que a sociedade mudou? Que antes as pessoas produziam mais seus alimentos, caçavam, não compravam tantas coisas industrializadas? As pessoas não sabiam o que eram os carboidratos. Os carboidratos, eles são alimentos ricos em açúcar. Então, são aqueles que se transformam em açúcar rapidamente no nosso corpo.
Então, esses carboidratos, quando consumidos em excesso, e nós consumimos muito carboidratos, eles desregulam a insulina que o corpo produz, que o pâncreas produz. Quando o nível da insulina está muito alto, a pessoa sente mais vontade de comer o quê? Carboidrato, que são os açúcares. Lúcia, mas onde está esse açúcar? Eu não coloco açúcar na minha comida, eu não coloco açúcar na bebida. Será que não? Vamos ver. Olha, os carboidratos, eles são todos aqueles alimentos ricos de fácil digestão, que você não precisa muito esforço para comer ou para o seu corpo digerir. Então, são os carboidratos refinados, como as farinhas, os cereais em grãos. Então, farinha de trigo, que é a farinha branca, é a maior, né, mais rica em açúcar. Tem os vegetais ricos em amidos, que são as batatas, os açúcares, açúcar refinado e xarope de milho rico em frutose. Todas essas combinações são usadas na produção dos alimentos. Isso sem falar, gente, que alguns alimentos que nós consumimos, eles são produzidos em laboratório, são os transgênicos. Vocês já perceberam que os nossos alimentos, hoje em dia, frutas, verduras, duram uma eternidade na geladeira? Exatamente. Eu tô com uma abobrinha ali na geladeira que eu tô com medo de comer, porque tem 20 dias que ela tá na geladeira intacta. Ela tá bonita, ela tá linda. Eu falei, meu Deus, aplicaram Botox nela. Então, sem contar que todos esses alimentos são modificados. E tudo isso faz com que o nosso nível de insulina aumente, né? Seja descompensado. Então, às vezes, a pessoa come pouco de um determinado alimento, achando que vai compensar. Então, assim, eu vou comer um pão no café da manhã e um copo de leite. Mas você comeu só o carboidrato. O leite é uma proteína fraca. Então, você precisa comer um pão com alguma coisa dentro, alguma proteína dentro, e uma fruta, para ajudar no seu equilíbrio hormonal, mas não é esse o nosso assunto hoje. Então, quando você consome todos esses carboidratos que eu falei, o que acontece? Um aumento de gordura, um aumento de fome, um acúmulo de gordura nas células adiposas, né, nos tecidos. E quais alimentos você tem comido que faz com que você tenha um aumento de gordura? Eu vou citar uns aqui, eu quero que você seja bem sincero. Se não quiser colocar a mãozinha, não precisa. Mas se quiser colocar, vai ser bom. Refrigerantes. Refrigerantes são carboidratos. Para cada copo de refrigerante, você toma 10 colheres de açúcar branco. Para cada copo de refrigerante, você precisa ingerir mais de 20 copos de água para limpar o seu rim. Então, refrigerante é um. Quem consome, coloca a mãozinha aí. Massas. Massas no geral, gente. Todas as massas têm açúcar. Se transforma em açúcar muito rápido no seu corpo. Bebidas. Quais bebidas? Cerveja, energéticos. Todas essas bebidas, bebida alcoólica, todas essas bebidas têm açúcar na sua composição, ou álcool, que vai acelerar o açúcar também no seu sangue. Suco de frutas que tem concentrado a frutose, que às vezes é muito pior
que o açúcar, tá? E aí vem junto a má nutrição, escolha errada dos alimentos, alimentos modificados, que eu já falei, um sono de péssima qualidade e os horários errados de comer. Tudo isso junto vai levar a um ganho de peso, a um desenvolvimento de obesidade. Tá bom, Lúcia, como eu faço para conviver com tudo isso? Porque hoje em dia não tem jeito. Hoje em dia nós passamos por essas mudanças, enfrentamos esses desafios. Gente, conforme eu fui falando, já deu para ter as respostas, né? Primeira coisa, observar o tipo de alimento que você tem colocado para dentro do seu corpo. Você, você é uma pessoa que só come massa, só come arroz e feijão, ou então come lanche, qualquer coisa está bom para você? Você come de frente da televisão, nem presta atenção no que você está comendo? Então, essas respostas vão falar para você que tipo de corpo você tem. Se você está a um passo da obesidade, se você já está na obesidade, ou se você já está desenvolvendo doenças. Porque magro também, se ele continua num ritmo errado de comer, também vai desenvolver algumas doenças. Você tem escolhido a sua alimentação? Lembra, não sei se vocês assistem meus vídeos, tem um vídeo que fala da divisão do prato. 50% do prato, verduras, legumes e frutas. 25% do prato, carboidratos e proteínas. Vocês têm feito isso, feito essa divisão? Têm mastigado o alimento? Porque, assim, os alimentos que nós encontramos nos mercados, eles foram feitos para mudar a nossa boca. Nós ficamos, assim, viciados em comidas com muito sabor. Você já se pegou pensando num sorvete? Aquele sorvete delicioso, maravilhoso, assim que você fala, eu quero aquele sorvete agora. Por quê? Aquele sorvete captou suas papilas gustativas e você tem uma memória dele. Então, os alimentos eles são feitos assim, os industrializados. Então, você fica com aquela memória e aí você quer aquele alimento. Mas você pode mudar isso? Pode mudar. Escolhendo mais saudável, bebendo água, que é outra coisa, né, que nós não podemos esquecer. Escolhendo certo seus alimentos. Dormindo com qualidade. O que é dormir com qualidade, gente? Ter uma noite de sono inteira, de 7 a 8 horas de sono. Ai, Lúcia, mas eu não preciso. Precisa sim. O sono vai ser uma outra live, mas nós vamos falar o sono errado, ou aquele sono de má qualidade, ele desequilibra um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que controla o estresse. Então, por isso que quem dorme pouco é muito estressado. Quem dorme mal é muito estressado e come mal. E aí vive buscando alguma coisa para energizar, né? Ou um açúcar, um doce, um refrigerante, alguma café. Então, pensa sobre isso. Como você tem dormido? Qual é a qualidade do seu sono? Então, o seu equilíbrio hormonal, inclusive para a produção de insulina, precisa estar bom. Você precisa pensar sobre essas coisas, né? Se você está procurando muito, né, Gabi, doce, se você está procurando muito chocolate, muito café, muito energético, é porque tem alguma coisa descompensada. E pode ser o sono. Talvez você não
esteja dormindo. Gente, e o cortisol, ele interfere diretamente no seu emagrecimento. Eu tenho pessoas que eu ajudo no emagrecimento que estão empacadas porque não conseguem dormir bem, não conseguem dormir, ter um sono de qualidade. O cortisol, ele é liberado aqui, é um hormônio que o cérebro libera entre 7 e 9 horas da manhã. E a pessoa precisa estar acordada. O que é estar acordada? Com os olhos abertos, para que esse hormônio seja produzido. Então, se a pessoa vive num ambiente escuro, se ela não dorme o tanto suficiente à noite e tenta compensar esse horário depois das 9 da manhã, ela praticamente entra em loop de produção ou para mais cortisol ou para menos. Por isso tem pessoas que ficam down o dia inteiro e outras agitadas. Então tudo isso, gente, precisa ver. Vocês viram, né, ontem no Brasil, o falecimento daquele jogador, que muito triste, né? Mas ele teve uma arritmia cardíaca que afetou o cérebro dele. E eu estava ouvindo um cardiologista agora à tarde falar sobre isso. E uma das coisas que ele falou, o estresse e o sono, que uma pessoa não pode pensar, ai, poxa, trabalhei o dia todo, agora eu vou, está muito cansada, mesmo assim ela vai fazer uma atividade física, o corpo está pedindo para parar e ela está ali. Quer dizer, nós precisamos ter um limite com as coisas que nós fazemos que vai afetar a nossa saúde, tá? Então, por que engordamos? Por vários fatores, né? Mas o pior deles é a forma errada que nós comemos, a escolha errada de alimentação que nós fazemos. Então, nós vamos continuar falando sobre esse assunto depois, mas hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Você acha que você tem feito escolhas boas? Você tem escolhido, você tem comido nos horários corretos? Você tem trazido para sua alimentação coisas saudáveis? Pensa sobre isso, tá? E faça uma escolha boa. É isso, tá, gente? E eu gostaria de comentar com vocês agora que nós estamos para lançar a nossa mentoria de emagrecimento, equilíbrio, emagrecer e permanecer. Falta pouco tempo para ser lançada, eu acredito que será uma bênção na vida das pessoas e eu tenho aprendido muito fazendo, né, ministrando as aulas da mentoria e eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada para ajudar outras pessoas também, tá bom? Alguém escreveu aqui. Ah, não, tá certo. Então é isso. Muito obrigada. Na próxima semana teremos outra live, tá bom? E ó, um beijo para vocês que ficaram aí até agora. E por favor, comentem, né, lá na página do Instagram o que vocês acharam da live, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Fica com Deus.